Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje nós estamos aqui para continuarmos, com o nosso terceiro seminário de altas habilidades e superdotação da Universidade Católica Dom Bosco. É um evento que faz parte do projeto vinculado à 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e este ano ele vem com o tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. E como convidada palestrante dessa noite, nós temos a Denise Arandi Vero. Ela é psicóloga, especialista em educação especial para dotados e talentosos, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp Bauru, pós-doutoranda em Ensino de Processos Formativos pela Unesp de São José do Rio Preto, São Paulo, autora de livros de altas habilidades e superdotação na vida adulta, modos de ser e trajetórias de vida, e atualmente ela dirige e inclui consultoria e atua em consultório particular. É membro do Combrade e do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. E a palestra que ela vai realizar hoje é intitulada Superdotado Adulto, como atender suas demandas no mundo acadêmico? Seja muito bem-vinda, Denise. É um prazer recebê-la e fazer com que o seu conhecimento nos ajude a conhecer melhor esse mundo adulto do superdotado. Obrigada, professora Tânia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Fiquei muito feliz com o convite, Gostaria de agradecer a Brenda, que fez o convite, para que eu participasse desse evento com vocês. Muito interessante, muito bacana. E eu espero poder trazer um pouquinho das minhas contribuições, um pouco do meu conhecimento a respeito da superdotação na vida adulta, especialmente os superdotados na área acadêmica. E aí, para falar um pouco dessa temática, achei interessante resgatar alguns conceitos, porque talvez nem todos já conheçam profundamente a questão da superdotação. Então, eu trouxe uma apresentação para a gente retomar inicialmente alguns aspectos que são importantes, e na sequência a gente entra especificamente nos desafios aí, para lidar com a superdotação no mundo acadêmico. Então, eu estou compartilhando a minha tela aqui para a gente iniciar a apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas, eu gosto bastante de responder as perguntas. Acho que nesse momento do bate-papo a gente consegue esclarecer muito mais coisas. Então, ao final, a gente vai ter um espaço para conversar um pouquinho mais e para esclarecer as dúvidas que ficarem aí ao longo da minha fala. Bom, eu queria iniciar, então, falando o que são as altas habilidades de superdotação, A gente teve uma mudança recente aí, foi publicado um decreto recentemente que altera alguns aspectos da Política Nacional de Educação Especial, agora se chama Política Nacional de Educação Especial Equitativa e Inclusiva, e com aprendizado ao longo da vida. Ela ainda vai ser regulamentada, mas eu achei interessante trazer para vocês que houve uma pequena mudança na definição do que são as altas habilidades de superdotação. Então, no parágrafo único, são considerados público-alvo da educação, da Política Nacional de Educação Especial, Equitativa e Inclusiva com aprendizado ao longo da vida, os educandos com altas habilidades ou superdotação, que são aqueles que apresentam um desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área do domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. A conceituação anterior falava em envolvimento com atividade de interesse, então houve essa pequena modificação, e aí, em um primeiro momento, dá a sensação de que o superdotado é só aquele que se destaca na área acadêmica, mas vocês vão ver amanhã com a professora Vera que existem outros tipos de superdotados, que não só os acadêmicos. Então, hoje eu vou falar uma parte, amanhã ela vai complementar a fala e trazer um pouco a questão dos criativo-produtivos também, E vejam que duas coisas importantes que eu queria destacar aqui nessa definição, essa alteração, e dizer que as altas habilidades de superdotação fazem parte, sim, do público-alvo da educação especial. Então, isso foi reiterado na nova política,
E a gente tem que entender que a educação especial, ela perpassa diferentes etapas, níveis e modalidades de ensino, e demandam a oferta de serviços e recursos da educação especial. Então, assim, o que a gente fala, né, o que eu vou trazer um pouco para vocês, do contexto da educação básica, que minimamente a gente já tem uma estrutura de atendimento para esses educantes, esses educandos, em tese, deveria ser o atendimento também oferecido nas universidades, porque quando a gente fala de diferentes etapas, níveis e modalidades de educação, a gente está falando desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então, o que serve para a educação básica também serve para o ensino superior. Então, eu quero já começar destacando isso, para a gente poder refletir ao longo da minha fala. Bom, o parecer 17 de 2001 do Conselho Nacional de Educação fala que os estudantes com altas habilidades de superdotação têm grande facilidade de aprendizagem, e isso faz com que eles dominem rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, e que por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em salas de recursos, ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. Então, vejam, o superdotado é aquele que tem uma habilidade acima da média em determinadas áreas do conhecimento, ele tem uma grande facilidade, e por ter essa facilidade para aprender e para dominar rapidamente os conteúdos, especificamente quando a gente está falando dos acadêmicos, por exemplo, a gente pode pensar em duas alternativas de atendimento para eles no contexto escolar. O primeiro, que seriam os desafios suplementares, que a gente chama de enriquecimento curricular, que pode acontecer na classe comum ou na sala de recursos, e o segundo, que seria a aceleração de estudos. E eu vou explicar um pouco para vocês como isso funciona, né? E o que a gente tem visto aí em relação ao ensino superior, como isso está acontecendo atualmente no ensino superior. Então, eu trouxe para vocês a teoria do Renzulli, dos 3 anéis, que embasa, né, a nossa legislação aí. Então, o Renzulli diz que para localizarmos o comportamento superdotado, a gente precisa de 3 ingredientes, que são a capacidade acima da média, a criatividade e o comprometimento com a tarefa. Então, é no encontro desses 3 construtos que a gente consegue localizar as altas habilidades de superdotação, ou o que ele chama de comportamento superdotado. Mas Renzulli também faz uma ponderação muito importante, porque ele diz que não adianta nada a gente ter altas habilidades de superdotação e não trabalhar isso. Então, ele coloca um foco muito grande no ambiente também. Ele coloca a importância do ambiente para o desenvolvimento desse potencial. E aí ele costuma utilizar uma frase nas palestras, né, que o artista não é nada sem o dom, mas o dom não é nada sem o trabalho, reforçando essa ideia de que, apesar de ter uma habilidade acima da média, eu preciso me comprometer, eu preciso trabalhar duro, eu preciso estudar mais para poder desenvolver esses potenciais. E é interessante pensar dessa forma, porque a gente já acaba quebrando alguns mitos, alguns estereótipos, por exemplo, de que o superdotado não precisa de apoio, por exemplo, de que o superdotado aprende sozinho. Então, só com essa fala a gente já consegue aí quebrar alguns estereótipos, né? As pessoas acreditam que o superdotado não precisa de atendimento e, na verdade, ele precisa, tanto é que faz parte do público-alvo da educação especial. Bom, aqui eu trouxe os 2 tipos de superdotação para a gente passar bem rapidamente, né? Os 2 tipos de superdotação que o Renzulli traz no referencial teórico dele. A gente vai falar hoje basicamente da superdotação acadêmica, que é aquela superdotação facilmente medida pelos testes de habilidade cognitiva. Essas pessoas demonstram aptidão em áreas valorizadas na escola, sendo mais facilmente reconhecidas pelos professores. Então, são aqueles alunos que costumam tirar boas notas, costumam ter bom desempenho no trabalho escolar, muitas vezes são disputados pelos colegas aí para fazerem parte do grupo de trabalho, porque são bons, ou são aqueles que a gente pede, faz uma consulta quando está em dúvida antes de uma prova, né? Então, são aqueles alunos que a gente reconhece que realmente têm uma inteligência acima da média. E os pares são muito capazes de reconhecer isso, assim como os professores, né? Esse tipo de superdotação, ela permanece estável ao longo da vida, e a pessoa vai acumulando cada vez mais conhecimento.
e com isso ela acaba cobrindo o currículo escolar num ritmo diferenciado. Então, por exemplo, muitos superdotados acadêmicos que se destacam em várias áreas e que conseguem ir bem na escola de modo geral, poderiam se beneficiar da aceleração de estudos. Por outro lado, se a gente tem superdotados que têm áreas específicas de interesse, áreas específicas de facilidade, a gente pensa no enriquecimento curricular, né? Porque se a gente acelera um aluno que é bom em determinadas áreas, mas que não consegue cobrir o currículo todo na mesma qualidade, né, no mesmo ritmo, essa aceleração pode trazer um prejuízo, né? Desculpa. Então, a gente precisa analisar caso a caso quem vai se beneficiar do enriquecimento, quem vai se beneficiar da aceleração de estudos. A superdotação criativa produtiva se refere àqueles estudantes, aquelas pessoas, né, os estudantes que têm pensamentos comuns, estimulantes, eles pensam de um modo divergente, né, o superdotado acadêmico às vezes é mais lógico, o criativo produtivo é mais divergente, são originais na resolução de problemas, fazem coisas de um jeito diferente, são criativos, e quando a gente fala de criatividade, a gente tem que desvincular um pouco essa ideia de que a criatividade está relacionada só com a arte. Eu posso ser criativo na matemática, posso ser criativo em outras áreas do conhecimento, na língua portuguesa, não só necessariamente nos desenhos. Então, a criatividade num conceito mais amplo de resolução de problemas mesmo. Essas pessoas costumam fazer descobertas que são originais e importantes, geralmente serão futuros produtores de conhecimento, né, e numa sociedade em que a gente consome tanto conhecimento, a gente precisa de pessoas que produzam esse conhecimento, e geralmente os superdotados criativos produtivos, quando bem atendidos, estimulados e orientados, serão capazes de produzir um conhecimento que vai ser importante aí para a nossa sociedade, né? Para esse tipo de aluno, o ideal é que a gente ofereça um enriquecimento curricular naquelas áreas em que ele tem destaque. Bom, aqui eu trouxe 2 matérias de jornal para falar um pouco quanto a gente valoriza muitos aspectos acadêmicos e deixa de lado outros aspectos, né, outros perfis de superdotação. E a gente tende a usar palavras como prodígio, como gênio, para destacar os superdotados, e porque a gente enfatiza muito essa questão da inteligência acadêmica, né? E a gente precisa parar para pensar que uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ela não necessariamente vai ser boa só no contexto acadêmico, ela pode ser boa em outras áreas que não na escola. Então, eu posso trazer o exemplo do Garrincha, que era um excelente jogador de futebol, foi diferenciado na sua época, trouxe inovação para o futebol, mas se a gente fosse utilizar um teste de inteligência, provavelmente ele teria um coeficiente de inteligência rebaixado, né? Então, para vocês pensarem que superdotação não está diretamente relacionada com o coeficiente de inteligência. E aí eu já sigo falando exatamente dos estereótipos e mitos, né? Alguns deles, eu trouxe 4 aqui para a gente discutir hoje, existem muitos outros, né? Tem muitos outros mitos que poderiam ser discutidos, mas eu pensei esses 4 em específico para a gente falar, né? Então, o primeiro mito, o primeiro estereótipo que dificulta o reconhecimento dessas pessoas é de pensar que elas se destacam em todas as áreas do currículo escolar. Então, a gente tem aquela ideia equivocada de que uma pessoa superdotada é boa em tudo, se dá bem em todas as matérias, tira boas notas em todas as matérias, e isso não é verdade. A gente tem pessoas superdotadas que são extremamente capazes e têm uma alta performance em determinadas áreas, em outras áreas ela tem uma performance, um desempenho dentro da média, ou às vezes até com um pouquinho de dificuldade em relação a seus pares. Um outro mito é o que eu estava falando anteriormente, do QI elevado. Então, as pessoas tendem a associar as altas habilidades de superdotação com o QI elevado somente, né, com o coeficiente de inteligência elevado, mas a gente tem pessoas com altas habilidades de superdotação em várias áreas, na parte acadêmica, na parte intelectual, na liderança, na área psicomotora. Então, são muitas áreas que precisam ser consideradas, na música, nos esportes. Então, não é só o coeficiente de inteligência, existem outros aspectos que também precisam ser considerados no processo de identificação por parte dos professores, ou de avaliação psicológica por parte dos psicólogos, para que a gente consiga aí fechar, né, esse processo de avaliação e definir se aquela pessoa realmente
tem altas habilidades ou não. Então, os testes de inteligência, eles fazem parte de um processo de avaliação, no caso do psicólogo, mas eles não podem ser o único referencial. A gente tem que analisar também outros aspectos que estão envolvidos aí, que estão relacionados ao desempenho também, né? A gente tem que olhar para o desempenho e em que áreas aquela pessoa tem um bom desempenho. Um outro mito que é muito importante, né, e que eu fiz questão de trazer para a gente discutir hoje, é que as crianças superdotadas se tornam adultos eminentes. Então, aquela ideia errônea, puxa vida, meu filho foi diagnosticado com superdotação, recebeu a avaliação, recebeu a identificação, seja qual termo vocês utilizem, né? E aí os pais já começam a elevar a expectativa em relação ao sucesso acadêmico, sucesso profissional dessa criança, começam a já imaginar o que ele vai ser no futuro, quem ele vai ser no futuro, e muitas vezes isso acaba sendo frustrado, porque o fato de ter superdotação não significa que vai ter sucesso na vida. É como o Renzulli falou, eu tenho um potencial, mas eu preciso do trabalho duro. Eu preciso desenvolver esse potencial para que eu possa transformar isso num desempenho. Então, ele fala muito do encorajamento dos potenciais, né? Oferecer um ambiente que seja enriquecido e que possa encorajar o desenvolvimento desses potenciais. Para aí, sim, essas pessoas atingirem aí o sucesso na vida adulta, atingirem a autorrealização, o autoconhecimento e encontrarem o seu caminho na vida adulta. E o último mito, que eu já falei um pouquinho brevemente no começo da fala, é de que essas pessoas não precisam de suporte. Se elas não precisassem de suporte, elas não fariam parte do público-alvo da educação especial. Então, isso é uma coisa importante a gente pensar. Por outro lado, também é importante pensar que nem todos necessitam de suporte. Alguns, com pequenas modificações, serão plenamente atendidos, e em outros casos, a gente precisa fazer modificações maiores, enriquecimentos mais amplos, para que essas pessoas se sintam efetivamente mais atendidas. E aí eu vou trazer para vocês exemplos de como isso pode ser feito. Então, a gente não pode esquecer que existem diferentes perfis de altas habilidades de superdotação. Posso ter uma pessoa que é excelente na área psicomotora, e aí ela pode ter um bom desenvolvimento nos esportes, ou ela pode ser uma cirurgiã, ou pode ser um dentista, alguém que faz uso dessa capacidade psicomotora que é diferenciada. Posso ter uma pessoa que é muito capaz na área acadêmica e intelectual, e vai se dar bem, se ela tiver a oportunidade de desenvolver esse potencial. Eu posso ter uma infinidade de possibilidades, pessoas que vão bem na área da música. Então, a gente tem que sempre que pensar que a superdotação ela é muito mais ampla do que só a inteligência acadêmica, do que só o coeficiente de inteligência. A gente tem um universo que é muito maior. E aí, para exemplificar um pouco, eu trouxe algumas pessoas para mostrar para vocês, para a gente refletir um pouco sobre os diferentes tipos de superdotação. Então, eu trouxe 6 fotos, são 3 homens e 3 mulheres, e aí eu já queria trazer a primeira reflexão. Aqui eu trouxe 3 homens e 3 mulheres, mas, na verdade, a gente sabe que os homens são muito mais reconhecidos do que as mulheres no campo da superdotação. E aí, por que isso acontece, né? Tendo em vista que a inteligência é democrática e, em tese, não teria diferença de gênero, raça, enfim, condição socioeconômica, nada do tipo, né? Seria a mesma possibilidade tanto para homens quanto para mulheres. Mas por que os homens costumam ser mais reconhecidos, né? Costumam ser mais valorizados na nossa sociedade? Exatamente por uma questão cultural. As mulheres foram criadas para serem boas mães, boas esposas, para se resignarem diante das situações que não são muito adequadas e que não são muito favoráveis. Então, a mulher não é estimulada a questionar. Isso eu falo de uma educação que veio se perpetuando e que agora a gente está conseguindo romper um pouco esse pensamento, mas era uma educação que vinha, né, sendo trazida aí de geração por geração. Então, as mulheres eram preparadas para casar, eram preparadas para cuidar dos filhos, e a gente teve uma mudança, porque as mulheres foram para o mercado de trabalho e estão conquistando cada vez mais espaço. Mas, de algum modo, ainda existe essa ideia equivocada e esse pensamento de que o homem tem mais valor. Então, o homem acaba sendo mais estimulado, ele acaba sendo mais reconhecido como inteligente, ao passo que as mulheres recebem outros adjetivos, como dedicada, esforçada,
obediente, caprichosa, né? Então vamos pensar aí, quantas meninas esforçadas, caprichosas, obedientes já passaram pela nossa vida, a gente já conheceu, e a gente não dava o nome de superdotação, não falava da inteligência, mas falava de uma outra forma. E os meninos não, a gente acaba falando, aquele menino é inteligente, ele é curioso, ele é esperto, então a gente acaba valorizando muito mais os homens do que as mulheres. Então eu trouxe a Lady Gaga para a gente ver o quanto as pessoas podem ser inteligentes em várias áreas. Ela participou de um programa de superdotados lá nos Estados Unidos, na área acadêmica, né? E ela também teve destaque na música, na atuação. Então, vejam que ela tem múltiplos talentos aí, tanto que foi premiada, né, como atriz. A segunda foto é a Cora Coralina, uma poetisa brasileira, que começou a escrever, publicar os seus primeiros livros depois dos 70 anos, né, por volta dos 75 anos. E é curioso a gente pensar, né, que nunca é tarde para descobrir os talentos. Então, se a gente é criança, adolescente, adulto ou idoso, a gente sempre vai ter uma possibilidade de descobrir que tinha algum talento escondido. E ela é prova viva disso. Tinha esse talento que estava lá escondido, ela escrevia poesias desde os 12 anos de idade, mas não tinha tido a oportunidade de compartilhar suas obras com as pessoas. E no momento em que ela pôde compartilhar, ela foi reconhecida, e a gente nota o quanto ela é valorizada, né, enquanto poetisa no nosso país. O Stephen Hawking nos faz pensar o quanto a gente, às vezes, se equivoca quando pensa nas pessoas com deficiência, associando à superdotação. Muitas vezes, quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência, e ele tinha uma deficiência física que necessitava de bastante suporte, né, precisava de bastante apoio, bastante suporte, mas ele também tinha altas habilidades de superdotação, e ele conseguiu encontrar um canal de comunicação com o mundo externo e mostrar essa habilidade acima da média dele. Então, para a gente pensar que também pessoas com deficiência podem ter altas habilidades de superdotação associada, que é o que a gente chama de dupla condição. A terceira foto que eu trouxe embaixo, aí no canto esquerdo de vocês, é a Anita Malfatti, é uma pintora brasileira, lá do início do século, e ela é muito interessante pensar, né, o quanto a cultura, de fato, interfere no reconhecimento de um talento, porque ela era uma pintora que foi reconhecida depois em seu talento, mas que no momento em que ela viveu, não era reconhecida, porque a maneira como ela pintava não era reconhecida como arte no Brasil. Monteiro Lobato até escreveu um artigo de jornal questionando, né, enfim, tecendo comentários desagradáveis a respeito da obra dela, porque não era reconhecida enquanto arte. Então, ela precisou sair do país para se aperfeiçoar, para estudar, para desenvolver as técnicas, e mesmo assim passou por muitas dificuldades. Chegou a parar de pintar em alguns momentos, porque ela acabou cedendo à pressão social, e depois ela acabou retornando à pintura, né? Mas em determinado momento ela acabou desistindo do seu talento, por conta da pressão social de que aquilo que ela estava fazendo não era o mais adequado, né? Então, vamos pensar o quanto a cultura interfere no reconhecimento desses talentos. E a gente ainda tem um pouco isso, né? Profissões que são mais valorizadas e profissões que são menos valorizadas. Quando a gente fala de escolha profissional no momento da entrada na graduação, a gente às vezes pensa, né, eu quero ser feliz ou eu quero ganhar dinheiro, porque tais e tais e tais profissões vão me trazer mais retorno financeiro, e tais profissões vão me trazer mais felicidade. Então, às vezes, a gente até pensa nisso, porque tem profissões que, de fato, são mais valorizadas no nosso contexto, né? A outra foto que eu trouxe para vocês é a do Pelé, para falar daí da área dos esportes, né? Então, a gente tem o acadêmico, a gente tem a arte, a gente tem os esportes, né? O Pelé é uma pessoa considerada genial, porque ele fez muito pelo futebol, e a gente pode chamá-lo de gênio, apesar dele ainda estar vivo, porque a obra dele já foi feita. Né? Então, assim, eu costumo dizer, é muito complicado a gente dizer que uma criança de 4 anos é gênio, porque a gente geralmente reconhece um gênio depois que ele constrói toda a sua obra. É uma obra que tem que mudar um paradigma na sociedade, que tem que trazer uma contribuição que seja significativa, aí sim a gente pode reconhecer que aquilo foi genial.
No caso do Pelé, ele está vivo, mas a gente pode reconhecer porque ele já construiu aí a obra dele, ele já fez a colaboração dele no mundo esportivo. E por fim, o Jô Soares, brilhante também em várias áreas, né? Fala várias línguas, é bom na escrita, no teatro, enfim, tem vários talentos também. Então, para a gente pensar que tem pessoas com múltiplos talentos e pessoas que têm talentos em áreas específicas. E falar em expectativa, né? Eu falei um pouco disso no começo. Quando os pais descobrem que seus filhos são superdotados, existe uma tendência muito grande a se aumentar a expectativa em relação àquela pessoa. Não só os pais, os professores, as pessoas no entorno, todo mundo eleva as expectativas. Puxa vida, é um superdotado, né? Então vai ter sucesso no futuro. E aí eu trouxe essa ilustração aí para contextualizar um pouco, né? Então, e contar uma historinha para vocês. Esse caso aqui, na verdade, é a ilustração de um caso verídico que faz parte do meu livro, né? Um olhar para as altas... aliás, desculpa, esse é outro livro. Altas habilidades, superdotação, modos de ser e trajetória de vida. É uma das pessoas que eu entrevistei e que compuseram o meu livro. Então, esse rapaz, ele conta que quando ele era criança, ele adorava brincar com outras crianças, ele adorava animais, ele adorava ciências. E a mãe já começou a projetar uma carreira de médico para ele, e começou a prepará-lo para isso. Então, ela esperava que ele tivesse sucesso como médico e como médico pediatra, né? Porque ele tinha interesse por crianças, então ela já imaginou que ele poderia ser um bom pediatra. E aí ele cresceu, não fez medicina, fez jornalismo, né, um curso totalmente diferente daquele esperado pela família, e ele virou músico, né? Então, quer dizer, ele fugiu completamente dessa expectativa. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Essas pessoas têm que ter o direito a fazer escolhas. E para alguns superdotados, essas escolhas se tornam mais difíceis quando chega o momento da decisão para que carreira eu vou seguir, né? Que curso eu vou fazer? Eu gosto de tanta coisa, eu tenho tantos interesses, se eu escolher uma coisa, eu vou abrir mão de outra. Às vezes, esse processo de escolha é muito difícil. Ou não, às vezes a pessoa gosta tanto de determinado assunto que ela já se vê naquela profissão, então a escolha se torna mais fácil. Mas é importante pensar que a escolha tem que ser da pessoa e não a partir das expectativas dos pais e não para atender as expectativas dos pais. Os pais têm que ser apoio, tem que ser acolhimento, tem que ser suporte, mas não podem fazer essa interferência no sentido de direcionar aí essa escolha profissional. Algumas características, isso a gente encontra em crianças, adolescentes e adultos, e idosos também, né? Tem alguns pacientes idosos no consultório, eu atendo em consultório particular, basicamente pessoas com altas habilidades de superdotação, que me procuram tanto para avaliação quanto para psicoterapia, né? Então, eu tenho pacientes de todas as idades, e essas características, elas aparecem em todas as idades, em graus variados, enfim, mas elas são muito comuns, né? Então, a primeira, curiosidade, pessoas extremamente curiosas, quando se interessam por determinado assunto, investigam profundamente aquele assunto, boa memória, aprendizagem rápida, grande interesse em uma área específica do conhecimento. Então, a gente tem pessoas que são muito focadas e outras que têm uma visão mais ampla, paixão por aprender, grande concentração, são aquelas que se concentram naquilo que estão fazendo e é difícil você conseguir tirá-la daquilo porque ela quer terminar, né? Então ela vira à noite, ela fica horas trabalhando naquilo porque ela quer terminar e ela está concentrada ali naquilo que está fazendo. Senso de humor aguçado, às vezes um senso de humor até um pouco ácido, né? Uma piada que às vezes as pessoas não conseguem entender. Um alto grau de energia. E é importante destacar que esse alto grau de energia, muitas vezes, é confundido com hiperatividade, né? Então, tem muitos diagnósticos de pessoas com TDAH e que a gente vai depois avaliar e ver que a pessoa também tem altas habilidades, ou que, na verdade, a pessoa tem altas habilidades e como ela não está sendo atendida em suas necessidades, essa energia que ela teria para gastar com os interesses, ela acaba gastando de um modo equivocado em sala de aula.
São pessoas extremamente questionadoras de regras e autoridade, então o porquê não é uma resposta. Eu tenho que justificar, eu tenho que explicar, eu tenho que convencer essa pessoa de que aquilo precisa ser feito daquela forma, ela precisa compreender o porquê para aceitar a regra. São pessoas extremamente críticas de si mesmo, muito perfeccionistas, se cobram ao máximo, se cobram sempre ao extremo, e também são críticas dos outros. Mas muitas vezes elas são mais críticas de si mesma do que críticas dos outros. Essas pessoas têm facilidade para trabalhar sozinhas. Algumas delas, e eu diria que uma grande parte delas, tem preferência por trabalhar sozinho, né? Então, é aquele grupo, né, aquele aluno que vai fazer o trabalho em grupo, e aí ele pega aquela turma que não está muito afim de fazer o trabalho, faz o trabalho sozinho, coloca o nome de todo mundo. Isso acontece na universidade, acontece nas outras idades também, né, faz sozinho, coloca o nome de todo mundo, porque ele acha mais fácil trabalhar sozinho, ou pede para o professor para fazer o trabalho sozinho. Alguns deles se irritam com rotina, né, então ficam entediados, principalmente se não estão se sentindo desafiados. Então, são pessoas movidas a desafio, elas precisam desse movimento para continuar em crescimento, para continuar em evolução. São pessoas que se destacam entre seus pares de idade pela motivação, criatividade e interesse, e elas não precisam ser bons em tudo, como eu já tinha falado anteriormente. Aqui, só para vocês terem uma ideia dos números, né? Quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, a gente está falando de um percentual de 3 a 20% de pessoas com altas habilidades de superdotação, dependendo do referencial teórico, né? Então, 3 a 5%, mas o Renzulli puxa um pouco mais esse percentual até 20%, se a gente for considerar outros tipos de altas habilidades de superdotação, que não só acadêmica. Na educação básica, em 2019, a gente tinha 48.133 estudantes cadastrados como tendo altas habilidades no censo escolar. Isso representa 0,004% do universo de 47 milhões de estudantes matriculados na educação básica. É muito ínfimo, né, perto da realidade. E vejam que os números da educação superior são ainda mais ínfimos. A gente teve em 2018 1.486 registros de estudantes com altas habilidades de superdotação na graduação, o que representaria 0,001, né, desse universo de 8 milhões e meio de estudantes aproximadamente. A gente deveria ter em torno de 250 mil estudantes com altas habilidades de superdotação identificados na graduação, mas a gente só tem, até o momento, 1.486 estudantes. E isso, assim, a gente precisa pensar em algumas questões, né? Dentre elas é que a própria pessoa, ela pode se auto-identificar no momento do preenchimento da ficha, por exemplo, para a matrícula, né? No momento da inscrição. Mas muitas pessoas adultas, né, principalmente quando descobrem a superdotação na vida adulta, optam por não se autodeclararem, digamos assim. Elas acabam ocultando essa informação. Se a gente for pensar em termos de população brasileira, a gente teria em torno de 6 milhões de superdotados no país. Mas a gente sabe que eles estão aí, mas eles permanecem invisibilizados. A gente não localizou ainda todos esses talentos, porque a gente ainda está avançando, mas a gente ainda precisa avançar mais em termos de identificação e atendimento a essa população em todos os níveis escolares. Bom, como que a gente pode atendê-los na escola? Lembre-se que eu falei lá no começo, tudo que eu estou falando aqui é o que consta na legislação e, teoricamente, deveria acontecer também no ensino superior, porque, lembra, a educação especial perpassa todos os níveis, etapas e modalidades dentro da escola, né? Então, a educação superior faz parte desse contexto. Então, a gente teria os NAS, né, que agora se chamam Centros de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, o enriquecimento curricular na classe comum, as salas de recursos, que oferecem um enriquecimento curricular no contraturno, em que esse aluno vai poder trabalhar com projetos que sejam de seu interesse, parcerias com universidades,
Então, a gente tem muitos alunos do ensino médio, né, que têm bolsas de iniciação científica júnior, que já começam a fazer esse envolvimento com a universidade, ou mesmo antes, né, medalhistas das Olimpíadas de Matemática, por exemplo, que já recebem bolsas de iniciação científica no ensino fundamental. Então, essas parcerias com as universidades são bastante interessantes para o desenvolvimento desses talentos. Olimpíadas, e a gente tem uma série de Olimpíadas de conhecimento, eu vou mostrar algumas para vocês, e a aceleração de estudos. Então, o enriquecimento curricular, ele consiste na oferta de experiências de aprendizagem diversas das que o currículo regular normalmente apresenta. Então, o que significa enriquecer o currículo? Significa trazer mais conteúdo, suplementar aquele conteúdo que está sendo ensinado para todos. Quando o estudante com altas habilidades de superdotação tem facilidade para aprender em determinada área, ele passa muito tempo da aula esperando os colegas, né? Então, ele já terminou, ele já entendeu o que o professor explicou, ele já fez o exercício, ele já terminou, e ele passa aí cerca de 70% do tempo em sala de aula esperando os colegas. Sendo que a gente poderia aproveitar esse tempo para que ele pudesse desenvolver atividades de enriquecimento que levassem ao aprofundamento dos seus conhecimentos, né? Então, oferecer atividades extras, oferecer um projeto em que ele possa se aprofundar em determinados conhecimentos, ou se ele está num determinado ano escolar e ele já domina o conteúdo daquele ano escolar, possibilitar com que ele aprenda conteúdos do outro ano escolar, né? Então, são várias formas aí que a gente pode pensar nesse enriquecimento. Ele requer formação de professores, material diferenciado, além do planejamento e acompanhamento do progresso do aluno, né? Então, precisa ter alguém, precisa ter uma equipe, um profissional que se responsabilize por isso e que faça esse acompanhamento. Algumas pessoas costumam fazer projetos individuais, né? Vai depender muito do que a escola tem para oferecer, do contexto, mas podem ser projetos diferenciados, projetos individuais, tarefas, tutorias, mentorias. Muitos professores colocam esses alunos como ajudantes, né? Então, existem várias possibilidades. Se a gente for pensar no contexto acadêmico, a gente tem aí os projetos de pesquisa, então essas pessoas podem se envolver em projetos de pesquisa, podem se envolver em projetos de iniciação científica, para que elas possam se aprofundar em temas de interesse e pesquisarem mais a fundo aquilo que realmente tem a ver com os seus interesses, né, com suas habilidades. Aqui eu trouxe o modelo do triádico de enriquecimento, né, que é o modelo do Renzulli. Só esse tema daria uma palestra, né, então eu vou falar bem rapidamente sobre esse modelo. Ele é composto por 3 tipos de atividades. Atividades de tipo 1, que são as atividades de exploração e de ampliação da visão de mundo. Atividades de tipo 2, que são aquelas de treinamento de habilidades. Então, para fazer uma pesquisa, eu preciso aprender determinadas habilidades, e aí eu passo por esse processo de aprendizagem. E as atividades de tipo 3, que são investigações de problemas reais, né? Então, isso está muito relacionado com o ensino regular e com o ambiente. Responde a 3 perguntas, né? O que eu quero aprender, como eu quero aprender e para que eu quero aprender aquilo, qual é a aplicação disso. Sempre que a gente faz uma atividade de enriquecimento nesses moldes, a gente tem um produto final, e esse produto final precisa ser compartilhado com alguma plateia. O modelo do Renzulli é interessante porque ele pode envolver toda a escola, tendo em vista que todos os alunos podem participar de atividade de tipo 1, né? Então, vamos imaginar um exemplo de atividade de tipo 1, uma visita ao zoológico. Todo mundo pode ir, não só aquele estudante com altas habilidades de superdotação. E aqueles que tiverem interesse em se aprofundar poderão caminhar para as atividades de tipo 2 e tipo 3 e se aprofundarem aí nessas investigações. Esse tipo de enriquecimento também gera a possibilidade de identificação de novos talentos. Então, além de enriquecer, eu também tenho possibilidade de oferecer um ambiente que vai propiciar a identificação de novas pessoas com potencial acima da média e que ainda não tinham tido a oportunidade de mostrar essas habilidades. Aqui eu vou contar rapidamente para vocês os resultados da minha pesquisa de doutorado, em que eu implantei uma parte, né, do modelo de enriquecimento escolar do Renzulli. Fiz formação de professores, trabalhei com enriquecimento de tipo 1 na sala comum
e tipo 2 e tipo 3 na sala de recursos. Fiquei 2 anos trabalhando na escola, fazendo a formação dos professores, o acompanhamento dessas crianças, e eu fiz pré-teste e pós-teste, né? Então, eu fiz uma avaliação antes da intervenção, para mapear a questão intelectual, criatividade e motivação, e fiz a intervenção durante 1 ano, e na sequência eu reapliquei os testes para comparar os resultados. E aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu que esse modelo de enriquecimento escolar, ele pode trazer benefícios para todos os estudantes, né? Então, houve uma melhora nas medidas das turmas, independente de ter ou não altas habilidades de superdotação. Claro que os superdotados foram beneficiados, mas todos os outros também foram beneficiados. E um aspecto que foi importante também é que o 5º ano era uma escola de ensino fundamental 1, que ia do 1º ao 5º ano. O 5º ano teve oportunidade de passar por enriquecimento desde o 1º ano. Eu peguei essa turma no 4º ano, então trabalhei com eles no 4º e no 5º ano. E o que a gente é que, como eles tiveram enriquecimento desde o 1º ano, a turma como um todo tinha um resultado muito bom, já tinha tido um resultado muito bom nos testes que eu apliquei. E no final do ano, esse bom desempenho foi coroado, né? Essa oferta do enriquecimento foi benéfica, porque eles fizeram uma prova de desempenho, né? A prova do IDESP, e houve um aumento de 31% do desempenho da escola nessa prova, né? Então, os alunos tiveram um resultado expressivamente mais alto em relação aos anos anteriores, e a gente atribui isso ao fato de que essa turma recebeu enriquecimento curricular, né? Então, a gente entendeu que é possível implantar um modelo do Renzulli, e ele fala que essa implantação ela é gradual, ela pode durar até 5 anos, mas é preciso ter o envolvimento da gestão, dos professores, isso tem que ser uma política pública da escola, né, da instituição de ensino, para que realmente ela tenha força. A limitação principal que eu encontrei foi a falta de recursos e a falta de políticas públicas que sejam abrangentes e sólidas, né? Então, eu lá fazendo a pesquisa consegui alguns resultados, mas eu tenho certeza que se fosse algo institucional, os resultados seriam ainda melhores, né? Então, se a escola, se a universidade, ela quer oferecer algo diferenciado, ela compra essa ideia, ela pode atingir resultados muito melhores. Olimpíadas, a gente tem diversas Olimpíadas do Conhecimento, essas pessoas podem se beneficiar muito desse tipo de atividade. Aqui eu trouxe alguns exemplos, assim, de uma pesquisa rápida na internet, né, então a gente tem Olimpíadas do Conhecimento, Olimpíadas de Química, Astronomia, História, Matemática, enfim, a gente tem uma série delas, e as escolas podem investir nisso, porque tem muitos alunos que adoram participar de Olimpíadas e se beneficiam desse tipo de enriquecimento. A gente pode considerar um enriquecimento, porque elas vão dedicar mais horas de estudo para aprender sobre aquele tema, né? Então, elas vão se aprofundar em determinadas áreas. E é interessante a gente pensar que as Olimpíadas, né, esse ano, por exemplo, a Unesp abriu 195 vagas nos cursos de graduação para medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento, né? Então, alunos da educação básica que eram medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento tiveram um edital aberto especificamente para eles, e eles puderam aí acessar uma dessas vagas adicionais. Então, vejam que as Olimpíadas também podem ser um caminho para a entrada na universidade, né? Em uma universidade pública e reconhecida. Outras possibilidades, a gente tem diversos centros de atendimento no Brasil, eu queria destacar 2 aqui, né, eu queria destacar o SMART, que é uma instituição sem fins lucrativos e que apoia jovens talentosos, oferecendo bolsas de estudos, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, essa é uma iniciativa bastante interessante. E a outra que eu queria destacar é a Universidade Federal Fluminense, que tinha, até recentemente, eu não sei como está esse ano por conta da pandemia, mas tinha um programa lá voltado para os estudantes superdotados que se chamava Altos Estudos, e esses estudantes, eles tinham a possibilidade de cumprir o currículo escolar num tempo mais
curto e podiam acessar, né, finalizar a graduação e acessar a pós-graduação num tempo diferenciado em relação aos colegas. Então, assim, é uma das poucas iniciativas de de atendimento aos superdotados que a gente tem nas universidades. Então, eu posso destacar essa iniciativa da Universidade Federal Fluminense, e eu posso destacar uma pesquisa de doutorado que está acontecendo na Unesp de Bauru, de mapeamento dos estudantes com altas habilidades de superdotação, e fazendo uma análise da questão da saúde mental desses estudantes. Então, além de localizá-los, além de identificá-los, a pesquisadora está fazendo aí um levantamento em relação à saúde mental, né, no que tange a depressão e a ansiedade para esses estudantes da universidade. Então, são poucas iniciativas que a gente tem aí para o ensino superior. A aceleração de estudos, ela permite pular de série, né, então a gente teria aí essa possibilidade também no ensino superior, desde que isso fosse regulamentado também pelas universidades, né, então está presente na legislação, basta que isso seja regulamentado para que também ocorra nas universidades. E aí, né, eu queria trazer para vocês que apesar da invisibilidade das pessoas com altas habilidades de superdotação, e a gente viu, né, que existe uma invisibilidade em termos de números, as possibilidades são mais definidas em termos legais, né, então a gente tem aí uma legislação que ampara e de algum modo a gente tem algum tipo de atendimento. E na vida adulta, como que é isso, né, como que funciona isso na vida adulta, como que funciona isso no contexto acadêmico? E aí eu trouxe algumas perguntas para vocês, né? Os superdotados adultos, eles precisam do reconhecimento? Eles precisam de apoio pedagógico especializado? Eles têm seus direitos amparados legalmente? Como que a gente pode atendê-los? Né? Então, para todas as respostas, para todas as perguntas, a resposta é sim. Eles precisam de reconhecimento? Sim. Né? Então, a gente tem que ter meios de identificar esses estudantes. Eles precisam de apoio especializado? Em alguns casos, sim. Precisam de algum tipo de acompanhamento. Ou podem ser incentivados a desenvolverem projetos de pesquisa, né? Então, algum tipo de apoio precisa ser oferecida. Os seus direitos são amparados legalmente? A gente viu que a legislação diz que o atendimento tem que perpassar todos os níveis e modalidades de ensino. Então, legalmente, eles têm direito a esse atendimento. Como a gente pode fazer o atendimento? E aí que é a questão, porque a gente esbarra em alguns problemas, né? Então, eu trouxe a imagem aqui para representar aquilo que eu vinha falando, né? Então, desde a educação infantil até o ensino superior, a gente teria a educação especial perpassando aí. E aí a gente tem uma grande questão, né? Pouquíssimas pesquisas sobre altas habilidades no ensino superior. Então, a de Oliveira fez um levantamento, né, das pesquisas, dissertações e teses, é uma publicação recente de 2020, fez um levantamento de estudos que envolvessem as altas habilidades do ensino superior. E de todos os estudos que ela encontrou, foram um total de 7, 5 eram de mestrado e 2 de doutorado, que foram realizados entre os anos de 2011 e 2017. E o que ela concluiu, né, com esse levantamento? Que a questão da identificação é muito falada, quer dizer, muito falada, mas é pouco falada, porque a gente está dizendo 7 estudos, né? A gente está falando o resultado de 7 estudos que tratam das altas habilidades de superdotação. Então, assim, é um tema que ainda é incipiente, carente de investigações mais amplas, e a gente está avançando nesse processo. A gente tem pouquíssimas publicações na área, a gente tem poucas referências de programas específicos para superdotados que acontecem no ensino superior, né? Então, uma ou outra universidade tem uma iniciativa ou outra, mas a gente ainda tem que avançar muito nessa área. O que mais que a revisão de literatura traz para a gente de informação, né? Então, é uma área pouco pesquisada no contexto do ensino superior. As políticas públicas contemplam o aluno da educação básica, não havendo orientações para apoio no ensino superior, mesmo que isso seja garantido. Esses estudantes merecem atendimento quando necessário, e aí como saber que é superdotado se eu tenho a opção de me autodeclarar ou não, né? O aluno tem esse direito, ele pode ou não se autodeclarar superdotado.
E aí, como que eu vou saber? Porque a gente precisa planejar políticas de atendimento, a gente precisa planejar ações em cima de números. Então, a identificação é importante para que a gente possa planejar políticas de atendimento para aquela população. Mas se as pessoas não se autodeclaram, ou se a universidade não tem um programa de identificação desses estudantes, a gente não consegue localizar quem é esse público e que tipo de atendimento eles precisam. Né? Então, são necessárias mais pesquisas sobre altas habilidades de superdotação na vida adulta, para que seja possível auxiliá-los a alcançar o seu máximo potencial. E aí, já caminhando, né, para a parte final aí da minha fala, eu trouxe alguns destaques em relação aos desafios a serem enfrentados em relação à superdotação na vida adulta. Então, o primeiro desafio: não existe um perfil único de altas habilidades de superdotação. Cada um carrega suas particularidades. Estamos falando de seres humanos, pessoas que são diferentes entre si. Apesar de terem características comuns, elas também têm as suas particularidades e singularidades. Perfis diferentes de altas habilidades de superdotação trazem desafios variados. Se eu tenho interesse focado, provavelmente vou ter mais facilidade em escolher a minha profissão. Se eu tenho interesse amplo, eu vou ter muita dificuldade em fazer escolhas. Ou eu vou ter problemas, por exemplo, para concluir cursos, né, concluir graduações. Então, eu posso contar a experiência de uma das pessoas que eu entrevistei no mestrado. Ela era uma moça de 25 anos, ela já estava no terceiro curso de graduação, ela tinha feito o primeiro curso em jornalismo, concluiu o curso, mas percebeu que não era naquilo que ela queria trabalhar. Aí ela entrou na universidade de novo, uma universidade pública, né, de referência no país, cursou educação física. Também viu que não era aquilo que ela queria fazer enquanto profissão. E no momento que eu a entrevistei, ela estava no terceiro curso, que eu não me lembro agora qual curso, acho que era biologia, se não me engano. Ela estava no terceiro curso e ela já estava sofrendo de ansiedade, porque o curso estava chegando ao fim e ela também não tinha se identificado com aquele curso para trabalhar com aquilo, né, para trabalhar com aquela área. Então, pessoas com interesses amplos, elas têm muita dificuldade de escolher só um nicho, escolher só uma área. Muitas vezes elas se dão bem encontrando profissões em que elas possam articular conhecimentos de várias áreas diferentes. Essas pessoas têm dificuldade em se engajar em atividades que não sejam interessantes, isso acontece também na universidade, né? Então, a matéria que eu não gosto, vai ser difícil eu me engajar nela, eu vou fazer aquilo que é necessário, entregar os trabalhos, fazer a prova, o que for necessário para tirar a nota mínima ali, mas eu não tenho muito interesse, né? Não me interessa muito aquele assunto, então eu não me engajo. Dificuldades em se relacionar com os outros. Alguns superdotados têm essa dificuldade, mas a gente não pode generalizar. Por outro lado, a gente tem um perfil de superdotado que é líder e que se dá muito bem no relacionamento com os outros, ou que, né, tem essas qualidades da inteligência interpessoal e que se dá bem se relacionando, tem muitos amigos, mas via de regra a gente tem um perfil um pouco mais introspectivo, algumas pessoas que têm um pouco mais de timidez e um pouco mais de dificuldade de se colocar. Muito porque elas se cobram muito. E elas são muito críticas de si mesmas e muitas vezes acham que não são capazes o suficiente para atender as expectativas colocadas ali naquele ambiente. Então, elas são autocríticas, muito autocríticas, elas se cobram muito em relação à excelência, são extremamente perfeccionistas, e isso pode gerar uma dificuldade na produção. Porque se eu sou muito autocrítico, se eu me cobro muito, se eu sou muito perfeccionista, eu vou ter uma tendência a ter dificuldade em concluir meus trabalhos. Então, ou eu desisto no meio do caminho, ou eu desisto do curso, né? Então, eu vou encontrar algumas dificuldades ao longo da minha vida acadêmica. Desconhecimento por parte dos professores. Então, se a gente fala de formação de professores para a educação básica, a gente tem que falar também de formação de professores para o ensino superior, porque eles também desconhecem esse perfil e precisam dessa orientação. Essas pessoas muitas vezes têm um sentimento de menor-valia e um sentimento de não pertencimento, isso aparece com muita frequência no consultório,
nos pacientes que eu atendo adultos, essa sensação de que não pertencem a esse mundo, essa sensação de que são ETs, de que são diferentes dos outros, e que por serem diferentes dos outros, o problema está com eles, e não um ambiente que não é favorável e não é adequado. Então, essas pessoas começam a achar que tem um problema e que o problema são elas é que não se encaixam. Quando, na verdade, se a gente for pensar numa perspectiva inclusiva, né, é o ambiente que não está sendo favorável para o encorajamento e para o desenvolvimento desses potenciais. Quando essas pessoas são reconhecidas na vida adulta, e é possível a gente fazer avaliação em qualquer idade, tanto na infância quanto na adolescência, na vida adulta e na melhor idade, né? Eu tenho pacientes idosos também, mas quando esse reconhecimento ocorre na vida adulta, o impacto em termos emocionais é maior. Essa pessoa já passou por tantas dificuldades, por tantos nãos, já tentou se encaixar, já tentou se fazer caber em determinados espaços, né? Ela já teve que podar tanto da sua capacidade para tentar caber nos ambientes que ela vem emocionalmente muito sofrida. Algumas com depressão, algumas com transtorno de ansiedade, né? Então a gente precisa fazer um acompanhamento. Meu tempo está acabando, né, Tânia? Tem mais 4 minutos? Tem 4 minutos. Está excelente, mas nós temos um tempo determinado, né? Sim, eu já estou finalizando. Eu fico com a parte chata, tá? Não, imagina, eu pedi para você me avisar mesmo. Bom, a convivência, né? Por que é importante a gente reconhecer e oferecer espaços para que esses superdotados convivam juntos? Porque essa convivência propicia o autoconhecimento. Então, é aquela história de você conseguir entender que você não é o ET, tem outras pessoas que são parecidas com você e que passam pelas mesmas dificuldades, né? Uma questão que eu já falei no início, que eu só vou retomar agora: superdotação não é sinônimo de sucesso acadêmico e profissional, preciso trabalhar duro. Algumas pessoas necessitam do apoio psicológico em determinados momentos da vida para superar as dificuldades que aparecem. E, claro, né, retomando aí que a gente tem iniciativas bastante incipientes na universidade. Então, é um tema que precisa ser mais falado, a gente precisa discutir mais isso no ensino superior, até para criar estratégias de atendimento a esses alunos, né? Então, trabalhar com enriquecimento, com aceleração, com projetos diferenciados, enfim, a gente precisa pensar alternativas para o atendimento desse público no ensino superior. Construção de práticas educacionais para alunos com altas habilidades de superdotação. É um material do MEC, está disponível para download gratuito na internet, são 4 volumes. Esse material, eu fiz parte da elaboração dele, é o livro Um Olhar para as Altas Habilidades Construindo Caminhos, também está disponível para download gratuito na internet. Quem quiser comprar um livro, né, eu indico esse, Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade. Ele foi ganhador do Prêmio Jabuti, então é uma leitura bastante interessante, com textos de vários profissionais reconhecidos na área no país. E aí eu queria aproveitar para fazer um convite para que vocês possam acompanhar as redes sociais do Combrasde, @Combrasde, porque a gente vai ter o evento, a gente vai ter o nosso encontro nacional agora em novembro, do dia 11 ao dia 14 de novembro, vai ocorrer o encontro do Combrasde, né, nacional e internacional, e a gente tem palestrantes de renome, tanto do Brasil quanto do exterior. Então tem Renzulli, Sally Rees, professora Angela Virgolin, Cristina Delu, tem bastante gente que é importante, que é referência na área e que vai estar participando conosco desse congresso. Então, gostaria de convidar todos que têm interesse em seguirem as redes sociais do Combrasde e verem lá as informações sobre o congresso. Eu queria também deixar aqui o meu livro, né, Altas Habilidades e Superdotação na Vida Adulta, Modos de Ser e Trajetória de Vida. Ele foi publicado no início do ano e ele traz aí a minha pesquisa de mestrado, em que eu entrevistei superdotados adultos, né, então um pouco da minha fala também foi permeada por essa experiência do mestrado e também pela experiência que eu tenho no consultório, né, com formação de professores no consultório. Então, tem sido bastante rico para mim esse processo todo. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma frase para reflexão, né? Precisamos lutar contra a solidão do fundista, para que o talentoso não esteja sempre diante dos demais no aspecto intelectual, mas emocionalmente solitário e incompreendido. Então, a gente precisa abrir espaço
para localizar, reconhecer essas pessoas e oferecer oportunidade para que elas possam se compreender e se desenvolver cada vez mais. E aí eu deixo meus contatos, né, o meu site, incluiconsultoria.com.br, o meu e-mail, denise@incluiconsultoria.com.br, e quem quiser também pode me seguir nas redes sociais, @DeniseArantesBreiro, e eu também tenho um canal no YouTube, Denise Arantes Breiro, em que eu tenho produzido conteúdo na área para que a gente possa expandir cada vez mais o conhecimento e possa identificar essas pessoas e tirá-las da invisibilidade, que acho que esse é o grande objetivo, né? A identificação, ela só tem sentido se a gente oferece atendimento. Então, se a gente vai pensar em propostas para identificar, a gente também tem que pensar em propostas para atender, para que a gente possa, de fato, encorajar o desenvolvimento desses potenciais. Bom, agradeço muito a todos que estiveram comigo até agora, e agora eu fico aí à disposição, Tânia, para as perguntas. Denise, né? Quero lhe agradecer, professora doutora Denise, ou Denise, como queira, né? Denise, lhe agradecer por essa excelente explanação a respeito. Você veio trazendo a trajetória toda da questão das altas habilidades, chegando até esse novo decreto da Política Nacional, tá? Que é novíssimo, né? De 30 de setembro. E falando dessas possibilidades de tirar o superdotado da invisibilidade. Fantástico, porque o que a gente presencia é o ser invisível mesmo. Exato. Tá? E aí eu vou falar para você que em sala de aula, eu, ministrando aula, um aluno veio me procurar e, como eu falo de diversidade, educação especial, e aí ele veio me procurar falando que ele era altas habilidades, mas que ele não gostaria que eu comentasse com ninguém, porque nem ele comentou na universidade, e proibiu os pais de falarem alguma coisa, tá? Tinha, de certa forma, o que ele apresentou para mim, um certo medo na questão de estarem cobrando dele, né, por ele ter altas habilidades em uma determinada área do conhecimento, mas cobrando dele habilidades em vários conhecimentos que ele, com certeza, não teria condições de estar apresentando. Então, a sua fala está apresentando muito a esse respeito. Tá? Exatamente, Parabéns. Tânia, exatamente, é isso que acontece, a gente eleva tanto a expectativa que eles começam a camuflar isso, né, por medo de serem mais cobrados. Essa camuflagem, ela já começa na adolescência, e aí às vezes vai para a universidade, e como ele tem a opção de contar ou não, se é superdotado ou não, muitas vezes opta por não contar exatamente por essas expectativas e por ter a sensação de que vai aumentar a responsabilidade, ele vai ter um peso maior por conta disso. Isso. É isso mesmo, fabuloso, tá? Eu só queria deixar um recado para quem não conseguiu registrar, saia, registra e volta novamente. Vai estar tudo gravado, tá, gente? Mas a gravação só vai ser disponibilizada no final do seminário, tá? Agradecer a presença de todos, nós temos pessoas de Belém, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de Cáceres, que é Mato Grosso, Bonito, que é Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Curitiba, entre outros. Muito obrigada pela participação, até porque é um excelente espaço para estarmos discutindo a respeito de altas habilidades. Denise, nós temos vários questionamentos, então esses questionamentos, a Ana Clara, eu acho que vai estar postando para a gente aí. Nós temos 2 questionamentos da Edneia. Ana Clara, você tem como colocar pelo menos um questionamento da Edneia? Vamos ver. Senão a gente vai ter que buscar. Como são vários questionamentos, né?
E tem, enquanto a Ana Clara busca no questionamento da Edmeia, nós temos da Eugênia, genial, que ela coloca assim, uma pergunta, se o superdotado que vai querer aprender outras matérias que nunca viu e sinal de superdotação na matéria. Então, como isso é possível? Você tem como nos ajudar? Sim, mesmo que ele não tenha superdotação naquela matéria, pode ser que ele tenha interesse, né? E ele consiga se aprofundar e estudar mais. Mas é muito difícil quando ele não tem interesse, quando ele não se sente desafiado, provavelmente ele não vai se engajar com aquela disciplina. Ele vai se engajar mais com aquelas disciplinas em que ele se sente mais motivado, mais interessado, que tem mais a ver com as suas áreas de interesse. E aí ele pode, né, na graduação a gente tem um pouco mais de possibilidades, inclusive cursar disciplinas que são optativas em outros cursos, né? Então, às vezes, a gente tem essa mobilidade maior no ensino superior, então poder cursar essas disciplinas em outros cursos, mas depende muito da estrutura curricular de cada universidade. A gente poderia pensar numa flexibilidade para que ele pudesse acessar conhecimentos, pudessem ter essas partes optativas para ele acessar outros conhecimentos que talvez ele tenha interesse. Ok. Eu acho que conseguiu responder a Eugênia. Ana Clara, você tem o questionamento do Virgílio Martins? Não? Da Ana Cristina Alemar, da Carla Batista. Vamos ver quais os questionamentos aqui. Eu estou vendo um aqui da Isabela. Sou professora, pedagoga e observo minha filha de 4 anos. Aponto muitas características de altas habilidades. Não tem sido fácil orientar minha filha. É uma pergunta bem interessante da Isabela, porque, assim, essas pessoas, elas demonstram potencial muito precocemente, elas demonstram uma sincronia no desenvolvimento, né, uma diferença no desenvolvimento desde cedo. Então, é muito comum os pais começarem a notar sinais de desenvolvimento precoce com 1 ano, 2 anos de idade, né? A gente tem crianças, eu tenho um paciente que 2 anos e meio ele já consegue ler, ele lê em português, lê em inglês, né? Já domina o inglês, então é realmente muito complexo, é um universo novo, Isabela, e é importante buscar conhecimento. Sempre recomendo, assim, que os pais busquem um profissional especializado para receberem orientações e entenderem um pouco mais sobre esse novo universo, porque, de fato, é bastante desafiador ter um filho superdotado. A gente vê pelo lado positivo, lógico, de que ele vai ter uma facilidade e tudo mais, mas também tem o lado dos questionamentos, o lado da autocrítica, do perfeccionismo. Então, às vezes a gente precisa de uma orientação aí para conseguir balancear todas as áreas e atender todas as necessidades. E uma outra coisa que eu me lembrei, né? Os pais geralmente ficam muito receosos quando percebem essas características ou recebem essa identificação por acharem que não estão oferecendo enriquecimento suficiente. Então, ficam muito preocupados de que o filho vai perder esse potencial, mas a gente tem sempre que seguir muito o que a pessoa quer. Né, isso para a criança, para o adolescente, para o adulto, eles é que sinalizam aquilo que estão precisando e aquilo que estão querendo, né? Você contou desse aluno que não quis se declarar como superdotado, mas ele te contou, talvez porque você pudesse oferecer algum tipo de suporte que ele estava querendo naquele momento. Então, eles dão muito sinal para a gente do que precisam. Então, ouvi-los e deixá-los serem protagonistas da sua própria história é muito importante. Ok. Conseguimos o questionamento da Edmeia Pinheiro da Silva. Ela coloca assim: minha dúvida é sobre a aceleração de série só numa determinada área do conhecimento. Aí ela coloca matemática. Então, como acontece esse processo? E aí, na outra pergunta da mesma, né, esse aluno necessita frequentar a sala de recurso? Uma pergunta bastante interessante. A gente tem diversos tipos de possibilidades de aceleração. Uma das possibilidades seria a aceleração do conteúdo em determinadas matérias, mas isso não é regulamentado no nosso país, né? Infelizmente, a gente não tem como fazer essa aceleração só na matemática, por exemplo.
em termos legais, né? O que a gente pode fazer é aprofundar, permitir esse aluno aprofundar o conteúdo. Então, ele está no 5º ano, mas você já começa a inserir conteúdos do 6º ano, porque ele está avançado em relação aos colegas, você vai trazendo conteúdos para ele. Mas ele não pode, por exemplo, sair da sala do 5º ano e ser acelerado só na matemática e frequentar o 6º ano. Quando a gente fala de aceleração, ele teria que pular de série mesmo, 1 ou 2 anos. E aí, se ele é bom só na matemática e a gente acelera ele só por conta dessa área que é muito, que ele tem um desempenho maior, pode ser que a gente traga prejuízos no sentido de que nas outras áreas talvez ele não tenha um desempenho tão diferenciado quanto na área da matemática. Então, por isso que a aceleração precisa ser muito bem pensada. Seria ótimo se a gente tivesse essa possibilidade de acelerar por disciplina, né? E acho que na universidade a gente tem um pouco mais essa flexibilidade, conseguir concluir em menor tempo, se a gente puxa disciplinas, dependendo muito da estrutura, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade. A segunda pergunta dela, Tânia, foi se ele se ele precisa frequentar a sala de recursos, né? Então, em alguns casos, mesmo que o aluno seja acelerado, ele ainda pode frequentar a sala de recursos, porque ele ainda pode permanecer em discrepância com os colegas em determinadas áreas, e a sala de recursos vai possibilitar o aprofundamento em áreas que ele tem interesse, né? Então, o enriquecimento curricular na sala de aula vai estar muito direcionado para a disciplina específica, o trabalho da sala de recursos está mais direcionado ao desenvolvimento dos interesses do aluno. Então, serão construídos projetos baseados nos interesses e ele vai poder se dedicar. Então, não está relacionado a uma disciplina, pode ser, inclusive, um projeto interdisciplinar. Ok. A Ana Hanschel diz o seguinte: existe possibilidade de ter um tipo misto ou 2 tipos de altas habilidades? Sim, existe sim. Eu posso ter habilidades em várias áreas, né? Eu posso ter habilidades na área acadêmica, eu posso ter habilidades na área esportiva, e eu posso ter, por exemplo, características de liderança, né? Então, eu vou contar, por exemplo, um paciente que eu recebi de 8 anos, que tinha sido avaliado por uma neuropsicóloga e ele tinha um coeficiente de inteligência bastante alto para a idade dele, né? Um QI, então ele tinha um desenvolvimento acadêmico muito bom. E aí um dia eu estava aguardando ele chegar no consultório para atendimento e eu escutei uma flauta entrando na clínica, né? Alguém tocando uma flauta entrando na clínica. E aí ele entrou na sala com a flauta e me contou, falou, Denise, eu fui para a minha primeira aula de música, o professor me ensinou a tirar uma determinada música, um pedacinho da determinada música, e eu comecei a ensaiar em casa e eu já estou tirando a música inteira. Então, quer dizer, ele tinha habilidade na área acadêmica, isso tinha sido avaliado, mas ele também estava apresentando um desempenho elevado na aula de música. O professor percebeu na primeira aula que ele tinha uma habilidade acima da média. Então, é possível a gente ter habilidades em várias áreas, com certeza. O Virgílio Martins, ele pergunta, tem indicação de algum material sobre altas habilidades de superdotação no espaço de educação não formal? Eu não conheço nenhum material para indicar, né? A gente tem pouca literatura sobre isso, não saberia dizer nesse momento. Ele pode me mandar um e-mail, depois entrar em contato comigo no privado, lá pelas redes sociais, para a gente tentar localizar se tem algum material para indicar. Ok. A Carla Batista pergunta, existe o superdotado que se destaca em mais de uma área? Que é a mesma pergunta da Ana, né? Isso. Bem parecido. Tá. O Arthur Alves, ele pergunta, altas habilidades e superdotação são sinônimos ou tem diferença? Essa é uma pergunta ótima. Existe uma confusão muito grande em relação aos termos. E, assim, eu ouvi essa explicação que eu vou dar, eu ouvi das pessoas que estavam participando da construção do documento da política do MEC em 2008, quando foi definida a utilização de altas habilidades / superdotação, né? Então, qual é a questão? No Brasil, utilizam-se alguns termos diferentes, né? Então, o pessoal, uma turma utilizava altas habilidades, outra turma utilizava superdotados, e aí eles decidiram unir esses 2 termos. Então, ficou altas habilidades / superdotação, que significam exatamente a mesma coisa, são sinônimos,
né? Assim como é sinônimo talento, tem outros termos que podem ser utilizados como sinônimos. Tem pessoas que fazem uma explicação dizendo que há diferença, que o superdotado estaria relacionado com QI acima de 130 e que as altas habilidades estariam relacionadas a outras áreas. No meu referencial teórico, né, no meu ponto de vista, não existe diferença. Então, altas habilidades e superdotação significam a mesma coisa, ou seja, pessoas que têm habilidades acima da média em determinadas áreas do conhecimento. Ok, e é uma dúvida constante, né? Até Sim. Na questão das pesquisas, né? E por que o superdotação com letra maiúscula? Ixi, aí vem umas discussões imensas. Isso. Né? Ou por que o barra, depois vira ou, depois vira eu, mas no fundo é a mesma coisa, né? Mas a gente tem que discutir essa questão da terminologia, porque isso vai fazer diferença na forma como a gente identifica e atende essas pessoas. Por isso que é importante ficar muito claro, né, o termo correto a ser utilizado. Ok. A Lohana Naves diz o seguinte: pesquisadores podem ser considerados auto-habilidosos, já que todos apresentam criatividades, habilidades acima da média e grande envolvimento? Se eles apresentam habilidade acima da média, grande envolvimento com a tarefa e criatividade, sem dúvida nenhuma, né? A gente pode considerar, se ele tem um bom desempenho, a gente pode considerar como uma pessoa superdotada. Por isso que eu sempre falo, a gente não olha só para o QI. Quando eu faço um processo de avaliação com adultos, o meu olhar está muito mais interessado na trajetória de vida dessa pessoa, no quanto ela já fez, no quanto ela já produziu, as dificuldades que ela encontrou, do que necessariamente num resultado de QI. O teste, ele só me dá um parâmetro, ele me ajuda a entender que o meu olhar está refinado, mas ouvir a história e ouvir a trajetória é muito mais rico, né? Então, a gente tem, sim, claro, eu não posso dizer que todos os pesquisadores, mas aqueles que apresentam essas características, a gente pode dizer que sim, tem altas habilidades de superdotação. E se a gente for pensar na pós-graduação, né, Tânia, falando em pesquisadores, a gente tem menos pesquisas ainda sobre a superdotação, né? E é interessante porque recentemente uma pessoa me procurou para conversar um pouco sobre como seria o atendimento do superdotado na pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. Exatamente, mestrado e doutorado. E o que foi a reflexão que nós fizemos juntos, né? Essas pessoas, elas vão para uma área de pesquisa, elas vão desenvolver uma pesquisa, ou seja, elas já estão mergulhadas no enriquecimento de tipo 3 do Renzulli, que é desenvolver um projeto de pesquisa baseado em um problema real, e eu vou tentar trazer uma solução para aquele problema real. Então, em tese, a pós-graduação em estrito sensu seria uma forma de enriquecimento curricular. E aí essa pessoa me questionou, mas tem as disciplinas que são obrigatórias. Sim, na vida a gente não faz só o que a gente gosta, às vezes a gente faz o que é necessário também, né? Então eu tenho que cumprir algumas horas da carga horária obrigatória, mas eu posso cumprir outras horas da carga horária optativa e escolher as disciplinas que mais me interessam. Mas por si só, o mestrado e o doutorado seriam aí um projeto de pesquisa e considerados um enriquecimento curricular, do meu ponto de vista. É interessante você falar nisso, porque quando você fala de enriquecimento curricular, como realizar isso na universidade, né? Como? E aí você vem trazendo as possibilidades que isso pode ser possível ser realizado. Tá? Exato. Basta que o corpo docente também acredite nas possibilidades, né? E acredite na existência da superdotação, né, Tânia? Porque a gente tem professores que não acreditam na superdotação, tem pessoas que não acreditam na superdotação. Ou acreditam que todo mundo que chegou na universidade é superdotado porque passou por um processo seletivo rígido. E não necessariamente, né? Sim. A Anabela Silveira pergunta assim: a identificação na fase adulta é muito complicada? Como ocorre o processo de aceitação? Nossa. Eu acho que a identificação não é complicada porque a gente já tem um protocolo, eu tenho um protocolo específico para fazer essa avaliação, né? Eu tenho alguns instrumentos, enfim. O que pega é a aceitação, né? Muitas vezes essas pessoas vêm, quando elas vêm porque percebem características em si,
o processo de aceitação se torna mais fácil. Quando elas vêm porque alguém observa características e fala, olha, procura um profissional e vai fazer a avaliação, muitas delas passam por um processo de negação depois, quando recebem esse diagnóstico. E aí eu recomendo para essas pessoas a continuidade no processo terapêutico por um breve período, para que ela possa compreender o que significa ter altas habilidades de superdotação e passar por um processo de autoconhecimento, né? Então eu faço uma avaliação, com uma indicação, com uma orientação, e muitas vezes ela fica um pouco mais para passar por esse processo de autoconhecimento, porque é um mundo novo que se abre, né? Você começa a ver a vida sob uma outra ótica. Você olha para aquilo que você achava que era um problema com outros olhos agora, porque agora você vê como possibilidade, como coisa positiva e como potencial. Então, é uma mudança drástica que acontece na vida da pessoa. Muitas se sentem extremamente aliviadas porque passam a se entender melhor a partir desse diagnóstico. Bom, o Edmilson, em relação à progressão escolar, no caso da pessoa com superdotação, como você avalia a situação emocional? Então, é assim, se a criança ela já está avançada em termos de conteúdo, a gente consegue perceber que ela vai acompanhar os coleguinhas mais velhos, ela vai querer fazer isso, né? É muito importante que a criança ou adolescente sejam consultados. Então, eu sempre falo, para a gente pensar num processo de aceleração, tem que ter uma avaliação, tem que ter a concordância da escola, a concordância dos pais e a concordância do aluno em questão. Eu já tive casos de que todo mundo concordou, menos o aluno, e a gente respeitou essa decisão, porque ele disse que não se sentia preparado para estar com crianças mais velhas. Então, eles falam, e a gente precisa ouvir, né? Precisa ouvi-los, eles têm que ter voz também nesse processo de decisão. Então, alguns acompanham e ficam felizes da vida, porque estão aprendendo coisas que são de interesse, e eles já passaram, porque assim, as pessoas às vezes imaginam que o fato de ser superdotado significa que ele pulou etapas do desenvolvimento, e na verdade não, ele passou mais rápido por essas etapas. Então, a gente vê crianças extremamente amadurecidas, com 8 anos, com 9 anos, que falam como se fossem adultos, e que têm uma propriedade, que têm um conhecimento, e é que elas estão maduras, e elas vão dar conta de passar pela aceleração. Então, precisa ser muito pensado caso a caso, e a pessoa precisa ter voz, né, a criança ou adolescente precisam ter voz nesse momento de definição da aceleração. Tassi coloca assim, e quando não há profissional capacitado na cidade nem na região, como fazer? Que tipo de profissional eu devo procurar ou então sugerir? Olha, a gente tem, posso responder essa pergunta de duas formas, né? A primeira resposta que eu posso dar é assim, precisa haver algum movimento na cidade para que essas pessoas sejam formadas, né? Então, pelo menos a rede municipal precisa ter algum tipo de movimento para a formação de profissionais, professores, que eu digo, né? Professores especializados para atuarem com esses estudantes nas salas de recursos. Agora, se a gente está falando de profissionais especializados em superdotação e que possam dar orientação, que possam fazer avaliação, que possam fazer psicoterapia, a gente tem diversos profissionais no país, né? A gente não tem muitos, mas a gente tem alguns profissionais no país, e hoje em dia, com essa questão da pandemia, as pessoas estão mais próximas, né? Então, eu, por exemplo, tenho feito 99% dos meus atendimentos online, eu atendo gente do Brasil inteiro que me procura para fazer orientação, algum tipo de acompanhamento, né, algum tipo de consultoria, então é possível também buscar através do uso da tecnologia profissionais que estão em outros locais, né, profissionais que sejam especializados em superdotação, independente de serem psicólogos, pedagogos, neuropsicólogos ou psicopedagogos, né, mas que tenham o conhecimento na área das altas habilidades de superdotação. Tem uma pergunta bem interessante da Ana, que diz o seguinte: doenças psiquiátricas anulam a altas habilidades de superdotação? Isso pode acontecer. Se eu estou passando por um processo depressivo, se eu estou com um transtorno de ansiedade, isso pode refletir negativamente no processo de avaliação. Então, às vezes, é importante tratar essa questão para depois avaliar, né? Porque a gente pode ter aí um ruído, principalmente nos testes, né? Então, a gente precisa cuidar das questões emocionais antes de fato, fazer essa avaliação e fechar um diagnóstico.
Ok. E são perguntas bem interessantes, porque quando a gente fala de uma... O que são doenças psiquiátricas? Quais Isso. são? Né? Quais são, exatamente. Né? A Franciele, ela faz um questionamento assim: professora, sempre me senti diferente em relação a outros alunos. Me enquadro nas características mencionadas. Meus professores sempre questionavam sobre meu comportamento para a aprendizagem, porém, nunca foi feito um teste, etc. Gostaria de saber qual procedimento para verificar altas habilidades de superdotação na vida adulta. Procura um profissional especializado, né? Você pode me seguir lá nas redes, no Instagram, fazer contato comigo, a gente pode conversar a respeito. E no site do Combrasde, a gente tem um mapa do Brasil, e lá aparecem profissionais que estão aí no Brasil inteiro, que são associados ao Conselho Brasileiro de Superdotação e que também podem oferecer algum tipo de atendimento, né? Então, você pode ter a sorte de ter alguém próximo, mas se não tiver alguém próximo, você pode fazer contato via internet, né? Procurar um profissional especializado é o melhor caminho para pensar aí em quais os próximos passos para fazer esse processo de avaliação. Boa dica, viu, Franciele? Né? De repente, você começa a ter atendimento com a Denise. Né? Possibilidades, não é? Possibilidade, sim. Isso. A Cíntia, quando a escola não tem conhecimento na área de altas habilidades e não aceita ajuda vinda de uma profissional que está cuidando do aluno. Neste caso, como proceder para a criança da educação infantil? Ah, legal. Esse é um outro contexto bastante desafiador, né? Essas crianças, elas demonstram precocidade já na educação infantil. Muitas vezes os pais buscam um apoio fora da escola para fazer uma avaliação, para fazer um acompanhamento, e às vezes existe uma resistência por parte da escola, por parte dos pais. Eu sempre tento dizer para os pais, dizer para a família, dizer para a escola que a gente tem que pensar no aluno. Então, todo mundo quer a mesma coisa, quer que aquele aluno, que aquela criança se desenvolva e tenha a melhor possibilidade possível em termos de ambiente, tanto em casa, quanto na escola, quanto no atendimento do profissional. Então, o ideal é sempre a gente trabalhar em parceria. Se a escola não está aceitando essa parceria, talvez seja um momento de pensar, será que meu filho deveria continuar naquela escola? Ou será que eu busco uma escola que de fato me abra as portas e me dê possibilidades para que a gente faça um trabalho conjunto? Né? Eu acho que o trabalho conjunto é fundamental. Todo mundo tem que estar envolvido, tem que ser uma rede que se apoia para que esse aluno tenha as melhores condições. Então, talvez eu repensaria a atitude da escola, porque, em tese, esse aluno teria direito, né? E se os pais estão trazendo um profissional que pode fazer algum tipo de orientação, só está trazendo benefício para a escola, né? E é importante frisar uma coisa, Tânia, que as escolas particulares, elas não podem cobrar nada por um atendimento oferecido aos estudantes com altas habilidades de superdotação, né? Então, se tem sala de recurso, professor especializado, seja lá o que for, a mensalidade tem que ser a mesma, porque isso tem que estar computado na planilha. Isso eu falo para a educação especial no todo, né? Isso tem que estar computado na planilha de custos. Então, não pode ser cobrado nada mais dos pais porque o filho tem deficiência, ou porque o filho tem autismo, ou tem altas habilidades. Nós vamos terminando também, porque o nosso tempo já está se encerrando. Tem mais duas perguntas, bem rapidinho. A da Gabriele, ela pergunta, mas você já respondeu. Quais locais fazem esse tipo de avaliação? Aí você já respondeu. E se existe um lugar gratuito? Você também já respondeu das possibilidades de entrar em contato com o Brás e lá, né, ter esse mapeamento dos atendimentos, e a gente tem os NAS, né? Então, tem NAS em vários estados, então procurem os NAS aí dos seus estados para verem as orientações específicas de cada região. Isso. A Regina Passo pergunta: como ajudar quando um jovem tem altas habilidades em mais de uma área e, ao mesmo tempo, a saúde física e emocional frágil? Por exemplo, epilepsia e transtorno de ansiedade. A gente precisa olhar o que precisa ser cuidado primeiro, né? Então, vamos mapear. Será que são as altas habilidades de superdotação que precisam ser cuidadas nesse momento, ou a gente tem outras questões?
Ou será que se eu cuidar das altas habilidades de superdotação, as outras questões melhoram? Então, cada caso é um caso e a gente precisa analisar muito para poder tomar as melhores decisões. E a última questão que eu vou estar passando para a professora Denise é da Lucinete, que pergunta: o autista Asperger é considerado superdotado quando apresentam essas altas habilidades? Essa é uma ótima pergunta também. Hoje a gente não fala mais da síndrome de Asperger, né? Com a mudança do DSM-5, a gente fala em transtorno do espectro autista. E a gente tem os autistas de alto funcionamento, ou seja, pessoas que têm também habilidades acima da média em determinadas áreas. Então, eu posso ter essa dupla condição, né? Antigamente, as pessoas falavam dupla excepcionalidade, alguns pesquisadores continuam utilizando dupla excepcionalidade, eu gosto de utilizar dupla condição, né? Então, eu posso ter autismo e altas habilidades, e aí o que eu vou cuidar? Aquilo que precisa ser cuidado no momento. Então, se ele está precisando de apoio por conta do autismo, é isso que eu vou dar suporte. Se ele está precisando de desenvolvimento na área das altas habilidades, é isso que eu vou fazer. Então, de novo, né, um olhar muito particularizado para cada caso. Nós estamos com o nosso horário bem em cima mesmo, né? Que nós ficamos de 1h30 estarmos conversando, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos, convidá-los amanhã para assistir a palestra, tá? E agradecer muito Denise, tá? Virei íntima de Denise, tanto que não falo mais nem doutora, nem professora, né? Virei a intimidade, né, da Denise Arantes, que primeiramente ela é a Denise, depois ela é a doutora, depois ela é a psicóloga, depois ela é a professora, né, mas a identidade, né, então, desculpa as brincadeiras também, Denise, mas eu acho que foi um momento tão gostoso, né, que passou tão rápido e muito, muito produtivo. Que bom, fico feliz em poder colaborar, né, com esse evento de vocês, que bacana que vocês conseguiram fazer online e pôde atingir até mais pessoas, né, eu vejo que eu vi pacientes aí no comentário, algumas pessoas que eu conheço também, que estudaram comigo, da pós-graduação, então tem gente de um monte de lugar aí acompanhando essa transmissão, e eu fico muito feliz de ter essas oportunidades de trocar conhecimento, acho que a gente cresce, e eu também cresço a cada uma dessas oportunidades, né? Então, só tenho a agradecer o convite e me coloco à disposição para quem tiver mais dúvidas, fica à vontade para entrar em contato comigo e a gente poder trocar mais figurinhas aí, trocar mais ideias. Agradeço muito, professora Tânia, obrigado aí pela sua mediação, foi muito agradável estar com vocês aqui hoje. Olha, nós que agradecemos. Só para dizer que a UCDB, este ano, ela teve uma iniciativa, nós fizemos o nosso primeiro curso de férias, né? Curso de verão, né? E no início do ano, em janeiro, com 25 alunos com altas habilidades de superdotação do ensino médio. Fantástico, muito bom. Isso precisa ser publicizado, né? Quem sabe tornar uma comunicação oral aí para o Congresso, para que vocês possam compartilhar essa experiência. Nossa, seria muito interessante. E foi uma experiência interessante. Nós ficamos uma semana com praticamente os 3 horários, né? Que terminava às 18h30, 19 horas. Então, nós oferecemos o almoço, oferecemos o lanche e ficamos muito bacana. Uma semana com esse trabalho. Desejo que aconteça de novo. A gente precisa de mais iniciativas como essa, né? São muito, muito interessantes. Então tá. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Boa noite. E continue com a gente. Amanhã tem mais.